Wellington, as polémicas envolvendo a família real britânica atingiram um outro nível com o lançamento da autobiografia do príncipe Harry. Várias manifestações já vão surgindo à volta dos mesmos pronunciamentos que foram feitos pelo mesmo no seu livro, na sua autobiografia. Várias revelações foram aí levantadas e uma que muito está a chamar a atenção do mundo e que vai sendo também replicada por vários órgãos de comunicação social pelo mundo é a revelação sobre a morte de 25 pessoas no Afeganistão e são, portanto, situações que nós gostaríamos também de ouvir aqui a sua opinião, com particular destaque, se calhar, para este facto e as implicações que isto poderá também trazer, se calhar, para a questão da segurança do próprio príncipe. Dorivaldo, quando a rainha, que chamamos aqui de Isabel II, faleceu o ano passado, nós apontávamos para os riscos da monarquia inglesa, porque ela era uma espécie de braço forte ali, Certo. era uma imagem de força, né, da família real. E a publicação de um livro como este, o excesso de humanização que foi pretendida pelo autor simplesmente quebra o encanto de muitas pessoas por aquilo que essas pessoas imaginam como sendo uma família real, um rei, um príncipe. Toda aquela magia que existe nos livros de infância, ela deixa de existir. É como se o príncipe Harry estivesse falando a uma criança em pleno Natal que o Pai Natal, né, o Papai Noel, como falamos no Brasil, ele não existe. Então, ele quebra o encanto da própria família, é um tiro no pé. Ele pode ter até informado, né, que matou 25 combatentes do Talibã enquanto servia como piloto de helicóptero durante a sua missão lá no Afeganistão, mas eu creio que ele esqueceu uma bala e atirou no próprio pé ao publicar esse livro e esse detalhe do livro. Porque uma guerra é algo que, depois que ela passa, ela deve ser apagada imediatamente. Os detalhes de uma guerra, eles só servem para retroalimentar problemas. E as reações que já estão sendo publicadas dos talibãs, elas confirmam essa tese de que esse tipo de informação em nada contribui. Ele não é visto hoje pelos ingleses como um herói por ter feito isso, talvez por um percentual de idiotas que todo país deve possuir, né? Mas dificilmente ele vai agradar a maioria ao fazer isso, e muito menos as vítimas. E sabemos que os talibãs fazem parte de uma irmandade religiosa que é totalmente contrária a esse tipo de ação ocidental nos países muçulmanos em especial. Por isso, Dorivaldo, eu não sei se essa informação que foi publicada num livro, ela serve apenas para que o medo do chamado terrorismo, que foi introduzido em 2001, através de George W. Bush, 2001, é exatamente isso. Se me falha a memória, o World Trade Center, a partir do World Trade Center. Então, com George W. Bush, que funcionou muito bem, porque como estávamos falando há pouco aqui, antes desse tópico, com as economias completamente comprometidas, o medo vai servir de válvula de escape para que haja um endurecimento das leis e também a redução das liberdades, e não com este argumento, mas com o argumento de proteção contra um terror que está sendo provocado a partir de uma publicação como essa, irresponsável, inconsequente, desnecessária e, de certa forma, até desonesta. E que, ao que tudo indica, também não agradou os militares ingleses, que também já reagiram com descontentamento e insatisfação. É mais uma prova de que eu digo que a família real perde aquele elan que possuía enquanto a rainha Elizabeth II estava em vida, porque ela sabia da importância dessa boa comunicação
com as instituições, ainda que todos digam que uma rainha da Inglaterra não tem poder político, ela soube construir isso através da imagem da história que durou tantas décadas. Agora, 30 anos depois da entrevista da princesa Diana, quando abordou também questões muito polémicas, como uma possível traição do príncipe Charles, os especialistas consideraram, digamos, aquela fase, e segundo as informações que nós podemos buscar também, como sendo um momento de alta crise de exposição para a família real nunca vista antes. Desde que se passou este tempo, estes 30 anos, não voltamos a registar, de facto, nenhum momento que se pudesse configurar num momento de alta crise e alta exposição para a família real. O lançamento deste livro poderá, de alguma forma, ultrapassar aquele momento em que a princesa Diana deu aquela entrevista polémica e muito reveladora também, se configurando desta forma, digamos, num momento de alta exposição no que a crise diz respeito para a própria família real? Sem dúvida, é algo muito negativo, como eu falei, agravado pela dura realidade de hoje o Reino Unido ter um rei, não é, fragilizado exatamente por aqueles escândalos que foram publicados naquela oportunidade e que em nada o Harry irá, o príncipe Harry irá contribuir para a própria imagem, para a imagem da sua família. Então, ele cometeu, Dorivaldo, algo, do ponto de vista da comunicação, um erro primário e que, assim, algumas pessoas pensam até que ele fez isso para acabar a monarquia, porque de tão grave e de tão idiota a publicação dessas informações que poderiam simplesmente ficar no imaginário das pessoas, ou elas poderiam ter sido publicadas por um jornalista, por outra pessoa, mas não há contestação quando o próprio príncipe revela essas coisas. E como eu falei, uma família real precisa do encanto de uma família perfeita, ainda que todos sabem que isso não existe, não exista, né, em lugar nenhum, sempre existem desavenças entre irmãos e etc. Mas uma família real ela precisa ser modelo para toda uma sociedade numa monarquia. E ele quebrou esse modelo e colocou a família real no mais baixo patamar da sociedade do Reino Unido. Sobre o posicionamento da realeza, o que é que podemos esperar, não é? Será algo diferente àquilo que foi o posicionamento no ato do lançamento do documentário que retratava também digamos, a vida de Harry e Meghan, ou vamos ter um cenário diferente com pronunciamentos, se calhar, um bocadinho mais sólidos e consistentes da própria realeza, que por alturas do documentário não se pronunciou, talvez por ter sido uma coisa muito voltada para a vida do casal, mas agora desta forma reveladora e que expõe a realeza de forma geral, porque são pronunciamentos feitos na primeira pessoa, mas que de alguma forma acabam também por expor. Estamos a prever algum pronunciamento da realeza e qual poderá ser? Olha, se houver, o rei Charles III, ele terá que dizer que o filho, lamentavelmente, continua uma criança, tá? Porque somente dessa maneira ele poderá descredibilizar as informações que foram publicadas. Porque o novo rei, né, o rei Carlos III, como falamos aqui, ele terá muito mais trabalho. Se ele já tinha trabalho por substituir a mãe, com toda aquela história e carisma que nós já comentávamos aqui oportunamente, e que hoje eu fiz questão de destacar outra vez, agora você imagina como ele vai ter trabalho para poder conviver com tantas revelações desagradáveis, vamos falar assim, em torno dele e da família. Então, eu acredito que o silêncio, às vezes, é uma comunicação muito mais eficiente. E se o rei precisar falar, eu certamente apostaria no descrédito da fonte, ou falar que era um devaneio
de um pretenso escritor que precisa estudar mais literatura e se inspirar melhor em Shakespeare e outros célebres nomes da literatura inglesa. Wellington, é sempre um gosto enorme tê-lo aqui no Hora 10, edição da noite. Vou desejar uma ótima noite e dizer que queremos contar consigo em próximas oportunidades aqui neste espaço. O prazer é sempre meu, Dorivaldo. Boa noite para você, boa noite para você que está assistindo e eu espero voltar com notícias interessantes aqui para comentarmos. Como sempre, uma ótima noite e muito obrigado, Wellington. Prazer todo meu.